Senhor presidente, senhores deputados, todos que acompanham nossa sessão nessa manhã de quarta-feira, dia 9 de julho de 2014. Senhor presidente, embora o resultado de ontem do jogo do Brasil tenha fugido das previsões de qualquer um de nós, agora acho importante nós refletirmos. Logicamente que a seleção não correspondeu àquilo que nós queríamos, mas o evento Copa do Mundo, com certeza absoluta, correspondeu além das expectativas do que o Brasil e uma parte do mundo achavam que poderia acontecer da forma como aconteceu no nosso país. Então, eu acho que, mesmo com a tristeza da derrota, mas eu acho que a vitória em elementos muito mais importantes no que diz respeito ao nosso dia a dia, à vida do cidadão brasileiro, do nosso país, das cidades que estão sediando esse Mundial, com certeza absoluta, tiveram um avanço significativo. O grande evento Copa do Mundo no Brasil aconteceu de uma forma extremamente positiva, extremamente fortalecida pela forma como ela foi construída pelo governo e principalmente pelo povo e pela sociedade brasileira. Todos aqueles que participaram e participam direta e indiretamente da realização desse grande evento no nosso país. Deixando de lado os nossos comentários, porque, segundo os analistas, deputado Márcio Monteiro, nós temos aqui no Brasil mais de 200 milhões de técnicos de futebol, cada um com a sua seleção ideal, com seu esquema tático na cabeça, enfim. Deixando de lado as ponderações que todos fazemos com relação à forma como o dinheiro, os valores, a propaganda, os donos de passes, os donos dos grandes conglomerados de comunicação tiveram e têm uma influência extremamente forte em todo esse sistema de transmissão e de realização de Copa do Mundo, deixando de lado a forma como funciona a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a CBF e todas as críticas e suspeitas que se pode ter, que possam vir às vezes até explicar como que nós temos determinados atletas medianos ocupando espaço dentro de uma seleção que carrega na sua história 5 títulos mundiais, deixando todo esse histórico de lado, que todos nós sabemos. E um dado importante que a gente tem que ressaltar hoje, é que nessa Copa do Mundo, principalmente, em todos os jogos, principalmente nos jogos do Brasil, nós verificamos uma coisa que nós não verificamos nas anteriores. Embora os meios de comunicação venham evoluindo, principalmente as mídias sociais, a internet, enfim, mas ainda na Copa de 2010, as redes sociais já não eram ainda tão fortes como elas são hoje. E tudo o que aconteceu nesses Jogos do Brasil, que está acontecendo na Copa do Mundo, nós temos opiniões quase não instantâneas, na medida que os fatos vão acontecendo, que a partida vai sendo jogada, que o evento vai sendo realizado, que os comentários vão sendo feitos, sobre a gafe de quem transmite, sobre o comportamento do jogador, sobre a opinião de cada um, sobre o bolão que foi feito, sobre o feriado que vai ter ou não. Tudo isso instantaneamente é feito de uma forma extremamente diferente e muito mais democrática do que era feito anteriormente. Anteriormente eu me lembro que nas Copas do Mundo, nos grandes jogos, você tinha a versão e a posição oficial do órgão transmissor, da televisão, do jornal, que passava
ali a sua opinião, e não tinha essa quantidade de exposição de posições diversas sobre o mesmo assunto, como nós temos hoje. E que nessa Copa do Mundo, de uma forma instantânea, se mostrou gigantesca, eficaz, e mostrando o sentimento do brasileiro, principalmente com relação ao desempenho da nossa seleção, de todas as formas. É verdade que isso também serve para tudo aquilo que foi construído, comentado e dito sobre a realização desse evento no nosso país, desde que o Brasil foi escolhido como sede do Mundial. As opiniões mais diversas, daqueles que em todos os momentos afirmaram que nós não tínhamos capacidade para a realização de um evento tão importante, que o Brasil era um país despreparado no sentido de oferecer condições de fazer um evento que efetivamente pudesse ser referência como um grande evento no país do futebol. E esse foi, surpreendentemente talvez, o lado mais positivo de tudo isso, desde o momento que o Brasil foi escolhido como para ser sede da Copa do Mundo de Futebol. Exatamente a organização, a realização, a acolhida dos estrangeiros, a exposição positiva no Brasil para o mundo, todos esses aspectos, ao final, e o torneio deve se encerrar no próximo domingo, ao final, o saldo positivo de tudo que fica é exatamente esse. O saldo positivo da organização, da capacidade do Brasil de realizar um evento tão importante, de uma forma tão organizada, elogiado pela imprensa, pelo mundo inteiro, por aqueles que vieram e que estão ainda em nosso país, que encontraram aqui a Copa das Copas, a melhor Copa do Mundo realizada em toda a história do torneio no mundo inteiro. Não só dentro de campo, porque é o torneio em que se tem o melhor nível de disciplina, é o torneio em que se tem a maior média de gols, mas é também o torneio, em termos de organização, o mais bem organizado pelo país sede e pela FIFA em toda a história da Copa do Mundo. Então acho que esse é o grande feito, esse é o grande aspecto que tem que ser ressaltado desse torneio. A capacidade do povo brasileiro, a capacidade do governo brasileiro de organizar de uma forma competente, organizada, esse torneio e fazer do Brasil uma referência, colocar o Brasil durante 30 dias, gratuitamente, no mundo inteiro, em todos os canais, rede, televisão, jornal, rádio, na internet, de uma forma geral, em todos os sentidos, divulgando as belezas e divulgando principalmente a nossa capacidade organizativa num torneio tão importante como isso. Então, mesmo com toda a tristeza, logicamente, que todos nós gostaríamos, queríamos, torcemos para isso e continuamos a torcer, o Brasil ainda vai disputar o terceiro lugar do torneio, né? A tragédia não é tão grande. A Alemanha, em 2006, organizou a Copa do Mundo e terminou em terceiro lugar também. E é exatamente a Alemanha que ganhou de nós ontem, que é um país também extremamente organizado, que já realizou 2 Copas do Mundo no seu país, também de uma forma extremamente organizada. Conosco também aconteceu. Embora da forma como aconteceu ontem, nenhum de nós esperávamos e queríamos, mas na verdade nós temos um saldo extremamente positivo. E é isso que eu quero ressaltar, que eu estou ressaltando aqui nessa manhã. O Brasil é o país do futebol, nós todos somos encantados com esse esporte, desde criança nascemos, cada um jogando sua bola, escolhendo seu time do coração, conversamos sobre futebol, faz parte da nossa cultura, da cultura do nosso povo, talvez por isso tenha tido esse impacto tão grande, mas por um outro lado, é importante ressaltar que para nós, esses outros valores têm que tomar um espaço maior dentro do exercício da nossa cidadania. O espaço maior que tem que ser tomado exatamente no sentido de nós podermos olhar para o mundo inteiro, de cabeça erguida, de cabeça alta, falar, nós estamos dando um show de organização. A realização do evento no nosso país não deixou nada a desejar, comparada a nenhuma das Copas do Mundo realizadas pelos outros países no mundo inteiro, deputado Júnior Mock. Então, eu acho que esse aspecto nós temos que encarnar, nós temos que sentir, nós temos que nos apropriar, porque isso é nosso, é do povo brasileiro, da sociedade brasileira, a capacidade de ter realizado no seu território o maior torneio de futebol de todos os tempos
organizado pela FIFA e pelo país sede, no caso, o Brasil. Pois não, deputado Júnior Mock. Deputado Amarildo Cruz, eu, na verdade, quero fazer coro ao discurso de Vossa Excelência em relação à organização. Havia, efetivamente, muitos rumores de que o país não daria conta e não tinha organização suficiente para realizar um evento desta magnitude. E isso realmente não é o que nós vemos, e principalmente aqueles que nos visitam levam de nós uma impressão muito boa. Agora, que foi uma vergonha, um vexame ontem, pelo amor de Deus. Eu acho que é o maior vexame. Faz com que quem gosta do futebol passe a dar uma desanimada em relação ao futebol, em relação ao que nós vemos ontem. É claro que isso vai impactar junto à sociedade brasileira, mas em nenhum momento pode tirar realmente o brilho da organização e da receptividade do povo brasileiro em relação àqueles que nos visitaram ao longo da competição. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, deputado Júnior Mock. O ocorrido ontem, eu não era nascido em 1950, quando falam do maracanaço, mas o mineiraço de ontem, com certeza absoluta, vai ficar também por um bom tempo na memória de boa parte do povo brasileiro. Mas nós temos que guardar na nossa memória, acima da tragédia de ontem, a importância que nós temos. O Brasil é o único país que tem 5 títulos mundiais de futebol. Agora, acontece também que o futebol nos últimos tempos tem mudado e muito, principalmente com relação à direção dos clubes, das federações, a forma como o futebol é organizado no mundo inteiro. Essa seleção brasileira, eu não sei se esses caras conseguiam dormir, porque você tinha todos os programas de televisão praticamente, todo mundo entrevistando, vigiando, a câmera, o helicóptero, tudo. A seleção da Alemanha ficou isolada lá em Santa Cruz da Cabralha, do lado de Porto Seguro. Ninguém ouviu falar da seleção da Alemanha. Treinando lá tranquila, com paz, com tranquilidade. E aqui, o merchan, o dinheiro, a necessidade de se cumprir contratos, o patrocinador, a todo momento, todo mundo criando um monte de coisa, que você vê, tem algumas redes de televisão no Brasil que você vê que sobrevive nesse período exatamente de falar da seleção brasileira ou de falar do Neymar. Tenho maior admiração pelo Neymar, acho um craque de futebol, mas gente, pelo amor de Deus, você dormia... dormia falando do Neymar, acordava falando do Neymar, de madrugada falando do Neymar, de dia, de noite. Quer dizer, lógico, isso é mais do que suspeito. Tem uma máquina de dinheiro atrás disso aí, que movimenta tudo isso. Não é pelos lindos olhos do Neymar que tudo isso foi criado. E não é também pelo conjunto de organização da seleção brasileira que tudo isso aconteceu e chegou aonde chegou. Não é pelo time que nós temos. Nós já tivemos times melhores do que esse. Mas era o que nós tínhamos aqui, o que foi representado, torcemos todos nós, fizemos a nossa parte como cidadão, acreditamos, defendemos, porque defendemos acima de tudo, não é só a seleção brasileira, defendemos acima de tudo um país, o Brasil, um país como o nosso, que é gigante, que é referência no mundo e que, principalmente nesse período de Copa do Mundo, nós temos que aproveitar para reafirmar cada vez mais a nossa condição de ser, de uma forma orgulhosa, de termos nascido num dos melhores países, com certeza no melhor país do mundo, com todas as belezas, com todas as condições, com todo o potencial, e que cada dia que passa se agiganta cada vez mais como uma grande referência no mundo todo. Então eu acho que esse espírito, essa questão do nacionalismo, essa questão que a Copa do Mundo traz, ela também é importante para fortalecer isso que nós temos que ter forte na nossa alma. A dignidade, o olhar para cima, de cabeça erguida, o orgulho de ser brasileiro, de ser dessa terra que todo mundo vem aqui, como diz a moçada, a meninada mais nova, todo estrangeiro que vem para cá paga pau pro Brasil, Todo mundo que vem aqui, ou seja, admira
vê as belezas, a referência, o gigantismo, as perspectivas que tem esse país cada vez mais de crescer. E todo mundo que entende um pouquinho da lógica da economia e do desenvolvimento mundial principalmente, percebe que o Brasil é e vai continuar sendo por muito tempo a bola da vez, porque é um país extremamente rico em todos os aspectos. Oxalá esses ventos que vieram de nacionalismo com a Copa do Mundo possam nos contagiar cada vez mais, possam estar sedimentados dentro de nós, para nós fazermos a defesa do nosso país em outros aspectos também. Assim como nós defendemos o nosso país com veemência na disputa de um jogo de futebol, nós queremos ver os cidadãos brasileiros defendendo o nosso país em qualquer canto do mundo, cantando o hino mais bonito que tem no planeta, defendendo o país mais bonito, mais próspero e mais organizado que tem no planeta também. Esse sentimento não deve ser perdido, porque isso sim está acima de qualquer coisa. Isso sim é que faz de nós cidadãos de um grande país, que tem todas as condições de cada vez mais prosperar, crescer, e com o apoio e o entendimento de cada um de nós, que somos protagonistas desse crescimento, porque somos brasileiros, estamos no nosso país e participamos principalmente nesse momento, dessa fase importante que passa o nosso país, uma fase de transformações profundas. Pois não, deputado Eduardo Rocha. Deputado Amarildo, quero concordar com Vossa Excelência. E ontem eu vi um dos atacantes da Alemanha pedindo desculpa ao povo brasileiro porque ele foi tão bem recebido aqui no nosso país. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi a eficiência da Polícia Federal Brasileira, que desmontou uma quadrilha que vendia ingressos da FIFA a mais de 4 Copas do Mundo. Então vendeu na Alemanha, vendeu em vários países que se dizem o bambambam do mundo, que não tem corrupção, mas foi a Polícia Federal Brasileira que desmontou essa quadrilha. Então tá de parabéns, Polícia Federal, tá de parabéns o Brasil. Muito bem lembrado, deputado Eduardo Rocha, muito bem lembrado. Se nós analisarmos, se nós prestarmos atenção em todo o noticiário antes e durante a Copa do Mundo, nós vamos ver uma série de aspectos positivos, e o deputado Eduardo Rocha lembrou bem. A Polícia Federal desmantelou, era um inglês, na verdade, o comandante da quadrilha lá, que revendia ingressos da FIFA de forma irregular, que foi preso. Se fosse um brasileiro, provavelmente para alguns brasileiros, tinha que ser um brasileiro, não, era um inglês que estava lá. Era o inglês que estava liderando a quadrilha que vendia os ingressos de forma irregular durante a Copa do Mundo. E não foi só isso, deputado Eduardo Rocha. A Polícia Federal, mesmo antes do início do torneio, ela começou a fazer algumas operações em todos os aeroportos brasileiros e prendeu um monte de gente procurada pela Interpol. É que isso está ocupando pouco espaço na mídia, mas muita gente foi presa, procurados pela Interpol no mundo inteiro, que achavam que poderia vir no Brasil. Nós vamos lá, no Brasil é samba, futebol, nós vamos ver a Copa do Mundo. Vieram, foram presos. Aqui tem uma Polícia Federal eficiente, que fez e está fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, não deixando nada a dever, né, em comparação com nenhum outro país na realização desse torneio. Tomara que continue assim, tomara que isso seja uma coisa perene. Eu acho que essa é a nossa grande luta. O não atraso nos voos, nos aeroportos, a organização, em que pese, tem algumas falhas pontuais, lógico que tem, mas no geral, tudo funcionando. O fluxo, né, esses estádios que ficam, esses 12 estádios que ficam, que são 12 obras importantes nas 12 capitais brasileiras que sediaram os Jogos, o sistema de transporte eficiente, o transporte público, os bolsões de estacionamento instalados nas capitais, para que cada pessoa ali estacionasse seu carro e pegasse ali o metrô, o trem, o ônibus, o sistema de transporte público mais eficiente para se deslocar até os estádios, funcionou e funciona perfeitamente. Eu vi uma matéria sobre o Itaquerão em São Paulo. É um estádio que foi recém-construído num espaço que não tinha todo esse deslocamento de pessoas para lá, não tinha esse costume de ter essa quantidade de pessoas se deslocando para lá, né? E os comentários que em todos os jogos, e hoje deve ter mais um jogo lá, que é o jogo da Argentina com a Holanda, no mínimo 50% a 60% das pessoas que chegaram até o estádio chegaram no transporte público funcionando de forma eficiente.
e chegaram com rapidez, com segurança e se acomodaram de uma forma tranquila no estádio. Esse legado também fica, essa organização também fica, esse transporte também fica, porque ninguém vai levar estádio, ninguém vai levar trem, ninguém vai levar metrô, ninguém vai levar ônibus, ninguém vai levar bolsão de estacionamento, ninguém vai levar nada disso. Isso tudo fica para o Brasil. Então, eu acho que domingo deve-se encerrar o torneio. Acho que o Brasil fez um grande papel. Ontem foi uma derrota que nenhum de nós queríamos, mas fez um grande papel, vai disputar o terceiro lugar, mas com segurança e com certeza absoluta. Demos um exemplo para o mundo da capacidade de organização do povo brasileiro, né? Da receptividade que nós temos em nós, aquela forma mágica de bem receber as pessoas, de bem tratar, fazer com que eles estejam em casa, que a grande maioria lá fora não faz isso. Te recebe de cara fechada, de cara feia, enfim. Infelizmente, eu acho que essa coisa de ser de bem com a vida, com todas as dificuldades, de todos os problemas, poder, acima de tudo, respeitar o seu semelhante, respeitar aqueles que chegam aqui, é uma coisa nata do brasileiro. E isso que faz de nós um grande país e uma grande pátria, porque nós temos um grande povo. Parabéns ao Brasil, parabéns à Copa do Mundo, parabéns a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.